Baruch Spinoza foi um filósofo holandês do século XVII. Ele nasceu em 24 de novembro de 1632 em Amsterdã, na Holanda, e faleceu em 21 de fevereiro de 1677 em Haia. Spinoza é considerado uma das figuras mais importantes da filosofia ocidental e um importante pensador racionalista. Spinoza desenvolveu um sistema filosófico abrangente que abordava questões sobre a natureza da realidade, a existência de Deus, a liberdade humana e a relação entre mente e corpo. Sua obra mais famosa é a Ética, publicada póstumamente, onde ele argumentava que a realidade é composta por uma única substância, que ele chamava de Deus ou natureza. Essa substância possui uma infinidade de atributos, mas nós, seres humanos, só podemos conhecer dois deles, o pensamento e a extensão, ou seja, matéria. Spinoza rejeitava a ideia de um Deus transcendente e pessoal, e em vez disso via Deus como uma realidade imanente e presente em tudo. Na filosofia de Spinoza, ele adota uma abordagem monista em relação à natureza do universo. A abordagem monista é uma perspectiva filosófica que sustenta a existência de uma única substância fundamental como base de toda a realidade, em contraste com o dualismo, que postula a existência de duas substâncias distintas, como mente e corpo. O monismo busca a unidade subjacente a todas as coisas. As raízes do monismo, na filosofia ocidental, estão nos filósofos pré-socráticos, que abordaram o problema do um versus muitos, como Zenão de Eleia, Tales de Mileto e Parmênides. Existem duas definições amplamente aceitas para o monismo, a definição ampla e a definição restrita. A definição ampla. Essa definição do monismo afirma que uma filosofia considerada monística se postula a unidade de origem de todas as coisas. Isso significa que todas as coisas existentes têm uma fonte comum de onde derivam. No monismo amplo, a ênfase está na unidade de origem, afirmando que tudo retorna a uma fonte que é distinta das coisas individuais. Nessa perspectiva, a diversidade e a multiplicidade das coisas são vistas como manifestações ou expressões dessa unidade subjacente. Definição restrita. Essa definição do monismo vai além da unidade de origem e exige também a unidade de substância e essência. Além de postular a unidade de origem, o monismo restrito afirma que todas as coisas compartilham uma única substância fundamental ou essência. Nessa visão, a diversidade aparente das coisas é apenas uma manifestação ou modificação dessa única substância. O monismo restrito implica que, em última análise, todas as coisas são compostas da mesma substância essencial. Essas duas definições ajudam a distinguir diferentes abordagens e interpretações do monismo na filosofia. A definição ampla enfatiza a unidade de origem, enquanto a definição restrita acrescenta a ideia de unidade de substância e essência. Podemos encaixar várias correntes religiosas aqui, como, por exemplo, panteísmo, animismo, hinduísmo e xamanismo, na definição ampla do monismo. Sikhismo, alguns ramos do budismo, como, por exemplo, a filosofia Mahayana, em sua forma de Madhyamaka, zoroastrismo, diversas tradições esotéricas e ocultistas como a teosofia, a alquimia e a cabala, na definição restrita do monismo. Os diferentes tipos de monismo são divididos com base em suas ênfases e abordagens específicas em relação à unidade e à diversidade das coisas existentes. Essa divisão ocorre porque há várias maneiras de se entender e explicar a natureza fundamental da realidade. Essas distinções surgem de debates filosóficos ao longo da história, nos quais
diferentes filósofos apresentaram argumentos e perspectivas variadas sobre a relação entre o todo e as partes, a natureza da substância básica e a interconexão dos fenômenos. Cada tipo de monismo apresenta uma visão particular sobre como a realidade deve ser compreendida e como as várias manifestações e diversidades podem ser explicadas em termos dessa unidade subjacente. Além disso, diferentes filósofos podem ter preferências teóricas ou intuições pessoais, que os levam a enfatizar certos aspectos do monismo sobre outros. Essa diversidade de tipos de monismo reflete a complexidade e a riqueza das discussões filosóficas sobre a natureza fundamental da realidade e a relação entre as coisas existentes. Cada tipo de monismo oferece uma perspectiva única e muitas vezes estimula debates e reflexões filosóficas adicionais sobre a natureza da realidade e nosso lugar nela. Alguns deles são: monismo prioritário. Nessa forma de monismo, postula-se que todas as coisas existentes têm uma fonte comum, que é distinta delas. Um exemplo é o platonismo e o neoplatonismo, nos quais tudo é derivado de uma entidade supramente básica, como um. Nessa visão, apenas uma coisa é considerada ontologicamente fundamental ou anterior a todas as outras. Monismo de existência. Essa perspectiva argumenta que, estritamente falando, existe apenas uma coisa, o universo, e que a divisão em muitas coisas é uma convenção artificial e arbitrária. Nesse sentido, todas as aparentes distinções e pluralidade são vistas como ilusórias, e tudo está interconectado em uma única entidade. Monismo de substância. Essa forma de monismo sustenta que a diversidade de coisas existentes pode ser explicada em termos de uma única realidade ou substância subjacente. O monismo de substância pode assumir diferentes formas, como o monismo materialista, que afirma que todas as coisas podem ser reduzidas a uma única substância material, ou o monismo mental, que argumenta que a mente é a única substância básica. Monismo neutro. Essa forma de monismo afirma que existe apenas uma substância ou realidade fundamental, mas não especifica se essa substância é material ou mental. É uma posição neutra em relação à natureza da substância básica. Monismo idealista. Esta perspectiva sustenta que a realidade fundamental é de natureza mental ou espiritual. Postula que todas as coisas são fundamentadas na mente ou na consciência e que a matéria é uma manifestação secundária ou ilusória. Monismo panpsíquico. Essa visão propõe que todas as coisas, desde partículas subatômicas até organismos complexos, possuem um grau de consciência ou experiência subjetiva. Segundo o monismo panpsíquico, a mente está presente em toda a realidade. Monismo holístico. Nessa abordagem, o foco está na totalidade ou no sistema como uma unidade integrada. O monismo holístico considera que a realidade é uma teia interconectada, em que as partes individuais estão intrinsecamente ligadas ao todo. Monismo físico. Essa perspectiva defende que todas as coisas podem ser reduzidas à matéria e às leis físicas. Ela postula que a realidade fundamental é composta por partículas e campos físicos, e que todas as outras propriedades emergem dessas entidades físicas. Monismo espiritual. Esse tipo de monismo afirma que a realidade fundamental é de natureza espiritual ou divina. Ele argumenta que a espiritualidade é a essência subjacente de todas as coisas, e que todas as manifestações do mundo físico são expressões dessa realidade espiritual. Na modernidade, Spinoza é talvez o mais conhecido filósofo monista por excelência, pois defende que se deve considerar a existência de uma única coisa, a substância natura naturans, da qual tudo mais, natura naturata, incluindo mente e matéria, são modos. No monismo de Spinoza, todas as coisas no universo são consideradas modos dessa substância fundamental.
Modos são as expressões finitas e particulares da substância, que são determinados pelas leis e atributos da substância divina. Essa abordagem monista de Spinoza implica que não existe uma separação rígida entre as coisas e que tudo está interconectado. Não há dualismos ontológicos, como a divisão entre mente e corpo ou entre Deus e o mundo. Tudo faz parte de uma única realidade substancial. A física pode oferecer alguns insights que podem ser vistos como respaldo para o monismo, embora seja importante destacar que a relação entre a física e o monismo é um assunto complexo e ainda objeto de debate filosófico. Na física moderna, especialmente na física quântica, existe a ideia de que todas as partículas fundamentais do universo são compostas por uma única entidade ou campo subjacente. Essa unidade fundamental pode ser vista como uma forma de monismo, onde todas as coisas emergem dessa substância fundamental. A física descreve o mundo em termos de interações e relações entre diferentes fenômenos e partículas. Essa interconexão pode ser interpretada como uma manifestação do monismo, onde tudo no universo está intrinsecamente ligado e interdependente. Um princípio fundamental da física é a conservação da energia, que afirma que a energia total de um sistema isolado permanece constante ao longo do tempo. Esse princípio pode ser interpretado como uma indicação de que há uma única substância ou energia subjacente que se manifesta de diferentes maneiras. Já na psique, o monismo poderia contribuir para a redução do estresse e ansiedade. A visão monística de que todas as coisas estão interligadas e fazem parte de uma realidade maior poderia ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Ao reconhecermos que não estamos separados do mundo, mas sim integrados a ele, podemos desenvolver uma sensação de segurança, confiança e tranquilidade. O monismo também enfatiza a interconexão e a unidade de todas as coisas. Essa compreensão pode levar ao desenvolvimento da empatia e da compaixão em relação aos outros seres e ao mundo em geral. Ao reconhecermos que somos todos parte de um todo, é mais fácil nos colocarmos no lugar dos outros e nos preocuparmos com seu bem-estar. O monismo desafia a visão limitada de nós mesmos e do mundo. Ao abraçar a perspectiva monística, podemos expandir nossa consciência além dos limites do ego individual e experimentar uma conexão mais profunda com a totalidade da existência. Isso pode abrir espaço para uma maior criatividade, intuição e insights profundos. Ao reconhecermos a unidade subjacente a todas as coisas, podemos desenvolver um senso ampliado de propósito e significado em nossas vidas. Isso ocorre porque percebemos que fazemos parte de algo maior e que nossas ações e escolhas têm um impacto no mundo ao nosso redor. Essa percepção pode nos motivar a buscar um propósito mais elevado e viver a vida de forma mais alinhada com nossos valores e aspirações. O monismo nos convida a reconhecer a interconexão e a interdependência de todas as coisas. Isso pode despertar um profundo senso de gratidão e admiração pela beleza e pela complexidade do universo. Ao nos conectarmos com essa visão monística, podemos desenvolver uma apreciação mais profunda pela vida e por tudo o que ela tem a oferecer. Embora o monismo seja uma teoria filosófica que busca uma unidade fundamental na realidade, pode ser um desafio identificar exemplos cotidianos diretos dessa abordagem. No entanto, podemos ilustrar princípios monistas em contextos comuns. O monismo pode ser aplicado ao entender um ecossistema como um todo interconectado, em que todas as formas de vida e elementos do ambiente estão interdependentes. Nessa visão, todas as partes do ecossistema estão ligadas por uma unidade subjacente, e mudanças em uma parte podem afetar todo o sistema. O monismo pode ser aplicado também à compreensão do corpo humano como um sistema unificado.
Embora o corpo humano seja composto por diferentes órgãos, tecidos e células, todos estão interligados e funcionam juntos, como uma unidade integrada para manter a saúde e o funcionamento do organismo. O monismo pode ser aplicado à ideia de uma consciência coletiva, compartilhada por uma comunidade, sociedade ou até mesmo pela humanidade como um todo. Nessa perspectiva, a consciência individual é vista como uma manifestação da consciência coletiva subjacente, em que todos estão conectados por uma unidade de experiência e propósito. Com o avanço da tecnologia e a interconexão global, podemos observar aspectos monistas na forma como estamos cada vez mais conectados e interdependentes. Por exemplo, a internet e as redes sociais criaram uma plataforma em que as informações e as experiências são compartilhadas instantaneamente, unindo pessoas de diferentes partes do mundo em uma rede global. O monismo é uma perspectiva ontológica e metafísica, que vai além das descrições físicas do mundo. A interpretação filosófica do monismo envolve considerações além do escopo da física, como a natureza da ciência, da mente e da experiência humana. Desenvolver a habilidade de representar a realidade de forma dual, monista ou plural pode ser uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento da autoconsciência e da metacognição. Essa capacidade permite que você reconheça e compreenda que diferentes perspectivas e interpretações podem coexistir em relação a um mesmo evento ou situação. Ao adotar uma abordagem dual, você reconhece a existência de opostos complementares e a interdependência entre eles. Isso pode ajudar a ampliar sua compreensão e a evitar visões simplistas ou polarizadas da realidade. Por outro lado, a abordagem monista enfatiza a unidade e a interconexão de tudo. Ela reconhece que todas as coisas estão intrinsecamente ligadas e fazem parte de um todo maior. Essa perspectiva pode promover uma sensação de conexão e integração com o mundo ao seu redor. Já a abordagem pluralista reconhece e valoriza a diversidade de perspectivas e interpretações. Ela reconhece que cada indivíduo pode ter uma visão única e válida da realidade, e isso enriquece o entendimento coletivo. Ao ser capaz de acionar diferentes formas de pensar e perceber a realidade de acordo com as situações e sua própria subjetividade, você desenvolve flexibilidade cognitiva. Essa flexibilidade permite que você se adapte melhor a diferentes contextos, compreenda as nuances das situações e se relacione de maneira mais eficaz com os outros. A habilidade de adotar perspectivas diferentes também pode ajudar na resolução de problemas, na tomada de decisões e na gestão de conflitos, pois permite considerar diferentes pontos de vista e encontrar soluções criativas. Em resumo, desenvolver a capacidade de representar a realidade de forma dual, monista ou plural é uma habilidade metacognitiva valiosa, que pode ser aplicada em diversas áreas da vida, contribuindo para o autoconhecimento, para a compreensão do mundo e para a interação com os outros.